Amados irmãos, vamos ter início a mais uma escola dominical e hoje, convite de pastor Marcos Paulo, eu estarei trazendo o devocional de hoje. Então vamos iniciar com uma oração, depois eu gostaria de ler para vocês um hino. Então vamos orar. Santo Deus, te damos graça pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de prestarmos culto a Ti. Mesmo em meio a essa dificuldade, mesmo em meio a esse isolamento, o Senhor nos permite nos reunirmos com nossos familiares para juntos prestarmos adoração a Ti através de hinos, através da leitura bíblica, através da exortação, através da Sua palavra, Senhor. Te damos graça, pois irmãos nossos em outras regiões já voltaram ao privilégio de se reunir em comunhão e pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe com isso também, para que juntos possamos glorificar o Seu nome como o corpo de Cristo aqui na sua igreja local. Te rogamos por tudo isso e te damos graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Tem um hino que eu gosto muito, do Voz de Melodia, e o número dele é o 369. E diz assim a primeira estrofe dele: quando entrar na glória eterna, vendo a face do Senhor, vou render-lhe a imensidão do meu louvor. Mas procurarei então quem mostrou-me a salvação, e com lágrimas de gratidão, sorrindo direi: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti. Pude ouvir a sua voz em dizeres teus: eu vi Cristo em ti. Seu carinho e amor sem par, pude ver em teu olhar. Fiel fostes, pois eu vi Cristo em ti. A imagem e semelhança de Cristo, ela deve ser refletida na pessoa de cada um de seus fiéis. Não é à toa que somos chamados cristãos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Olhamos isso nas Escrituras. Quando abrimos nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1, Paulo diz: aqueles sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha que coisa maravilhosa será chegar no céu e encontrar nossos irmãos, e encontrar pessoas que nós ajudamos a ter um encontro com Deus. E ouvir deles que através de nosso exemplo, através de nossa vida, eles conseguiram enxergar a pessoa e a obra de nosso Salvador Jesus Cristo. Entendendo isso, hoje eu gostaria de falar um aspecto do que nós devemos imitar de nosso Salvador, e é a humildade. Para isso, convido vocês a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Iremos ler o capítulo 2, do versículo 5 até o versículo de número 9. Eu estarei lendo na NVI. E diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus os exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quando nós olhamos para o versículo de número 5, nós conseguimos ver novamente Paulo nos chamando a ser semelhante a Cristo. Sede imitadores de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
Quando nós olhamos na corrigida, é dito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo desejo que houve na pessoa de nosso Salvador. E quando nós continuamos a explorar o texto, ele vai dizer qual é o exemplo. É um exemplo de humildade, é o exemplo de um ser que era Deus, que é Deus, de não fazer, como nós falamos aqui, pecuninha de ser Deus, mas por amor decidiu esvaziar, uma atitude que partiu dele, esvaziou-se a si mesmo e se tornou-se como servo. O Deus que se tornou servo. Para alguns, isso seja a maior humilhação que possa existir. O rei que serviu, mas ele fez isso por amor. E aqui Paulo, ele nos chama a termos esse mesmo sentimento que Cristo teve. E quando nós olhamos para as nossas vidas, nós conseguimos ver que nós seguimos o caminho justamente oposto. Ter um título, ter uma posição de destaque, faz com que nós nos sentimos como superiores e não queremos, de forma alguma, abrir mão disso para servir o próximo. Isso acontece em todas as esferas. Quer seja o patrão que não quer servir aquele que está sendo subordinado a ele, ou até mesmo o pai, que pelo simples fato de achar que ele é a autoridade máxima do seu lar, não está disposto a servir os seus filhos e as suas esposas. E ficam lá sentados, esperando que tudo chegue até ele. Queremos ser servidos. E aqui nós olhamos o exemplo de um Deus que ele serviu. E devemos seguir esse exemplo. Paulo diz isso: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, ou lá na NVI, que seja a nossa atitude a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Ele não se apegou ao título, ele não se apegou ao poder, ao status que ele tinha, mas decidiu esvaziar-se a si mesmo, e vindo ser servo, tornando-se a semelhança de homens. Novamente, quando nós olhamos na corrigida, é algo interessante que diz que sendo de forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Cristo, ele teve que abrir mão dos seus atributos divinos para se tornar igual ao homem que ele amava, ao homem que ele desejava salvar. Esse é o maior exemplo de humildade que nós podemos encontrar. E é o exemplo de humildade que nós devemos seguir. Devemos aniquilar os nossos desejos, devemos aniquilar as nossas vontades, devemos colocar, como diz nos 4 primeiros versículos do capítulo 2 de Filipenses, o desejo do próximo acima do nosso próprio desejo, com o propósito de glorificar a Deus. E foi isso que Cristo fez. Tudo isso tinha um propósito. E devemos entender que, como imagens do Criador, como imagens do nosso Salvador, nós devemos seguir o mesmo rumo. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse amor deve ser tão intenso ao ponto de desejarmos aniquilar as nossas vontades para que o outro cresça. E isso não é algo fácil. E isso é algo que requer um esforço tremendo, pois somos egoístas, pois queremos ser servidos em vez de servir, pois almejamos ter a glória em vez de glorificar ao nosso Deus. E aqui nós temos o exemplo do Salvador, sendo Deus,
se tornou homem. E ele se humilhou, como é dito lá no versículo de número 8. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. A humildade, ela vem acompanhada da obediência. Obediência aos superiores. Uma obediência sincera. Uma obediência que busca glorificar o nome de Deus. E lembre-se, você que é superior em algum aspecto, em algum âmbito da vida, quer seja chefe de uma empresa, quer seja professor, quer seja pastor, quer seja pai, lembre-se que você ainda deve ser submisso a Deus e deve ser obediente a Ele. Esse é um sinal de humildade. E Cristo, Ele se entregou. E Cristo, Ele foi fiel a Deus, obediente a Deus, até a morte, e morte de cruz. Uma das piores formas de se morrer, uma das formas mais humilhantes em todo o território grego-romano. E nós não estamos dispostos a sofrer nada, quer seja para os nossos filhos, ou para os nossos empregados, ou para aquelas pessoas que nós consideramos inferior a cada um de nós. Quando nós somos humildes, quando nós temos a mesma atitude de Cristo, nós conseguimos apontar através de nossa vida para Ele. E assim conseguiremos glorificar o seu santo nome. Devemos entender que é necessário a humilhação para a exaltação. Devemos entender que a humildade é um pré-requisito na vida do cristão. Tanto que quando nós olhamos ao versículo de número 9, nós vemos: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo outro nome. Olha que coisa maravilhosa que nós conseguimos ver. O Deus que se humilhou agora é exaltado. O Deus que se fez homem agora é glorificado por todos os outros homens, em todos os outros lugares. Devemos seguir os passos de Cristo. Devemos refletir em nossas vidas a vida dele. Quando nós olhamos 2 Coríntios, versículo 5, o capítulo 5, versículo 10, é dito que um dia nós estaremos diante da presença de Deus e iremos prestar conta de tudo o que nós fizemos. E quando nós olhamos ou voltamos para o hino que eu li no começo, a segunda estrofe diz: eu um dia em glória eterna do juiz receberei recompensas pelo que aqui plantei. Quando a luta aqui findar, meu labor Deus vislumbrar, mas que tudo anseio ouvir da voz do Pai dizer: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti. Pude ouvir sua voz em dizeres teus: eu vi Cristo em ti. Seu carinho e amor sem par pude ver em teu olhar. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Será que nós podemos dizer que pessoas conseguem ver Cristo através do nosso exemplo? Será que eu posso afirmar que um dia eu receberei do Pai essas palavras: eu vi Cristo em ti, pelo fato de me dedicar, pelo fato de me abnegar a algumas coisas, e no caso de hoje, pelo fato de me tornar um servo, em vez de exigir
ser servido? Como estamos agindo? Como estamos vivendo? A quem estamos refletindo? A Cristo ou a nossa própria imagem? Vamos orar. Santo Deus, te pedimos auxílio. Auxílio para podermos quebrar o nosso ego, auxílio para podermos nos entregar a Ti em obediência. Te pedimos auxílio para seguirmos os Seus passos na humildade. Ajude-nos, Senhor meu Deus, a entendermos que não somos melhores do que os outros. Ajude-nos a entendermos que devemos servir, assim como o Senhor serviu. E que através desse serviço possamos glorificar o Seu santo nome e que pessoas possam ver Cristo através de nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia.